Oi, gente, tenham paciência comigo. É a primeira vez que eu faço isso. Pronto. Aê, consegui. Oi, Tal, que bom que você tá aqui. Bom, sejam muito bem-vindos. Deixa eu ver se tá tudo certo dessa vez, se eu tô online. Estou. É tenso. Você não sabe se você tá online? Oi, gente! Muito bom vocês aqui. Bom, vamos lá. Hoje eu vou falar um pouquinho da minha experiência com avaliação na fisioterapia. E eu tô com uma colinha aqui embaixo para não esquecer de falar nada. E eu sigo um método, um passo a passo, basicamente, que é mais para seguir uma ordem, assim, para ficar um pouco mais fácil a avaliação. Chama SOAP, S-O-A-P. Desculpa. O que acontece? Tem várias partes ele. O S é de subjetivo, o O, objetivo, A é avaliação e P, o plano. Aqui eu vou falar mais um pouquinho para vocês sobre a parte subjetiva. Porém, a gente vai estruturando ele de acordo com o que você vai vendo no paciente. Por exemplo, eu vou começar com a parte subjetiva. Só que uma acaba interligando com a outra. O que acontece? O S de subjetivo eu começo com a queixa principal. Então eu vou avaliar o paciente, o que ele veio buscar, por que ele veio fazer fisioterapia, qual a transformação que ele busca, o que ele espera, qual a expectativa dele de melhora, e aí eu vou entendendo um pouquinho por que ele tá aqui, como eu posso ajudar. Depois a gente entra na parte que eu acredito ser uma das mais importantes da avaliação, que é a história da moléstia atual. Existe a história da moléstia atual e a história da moléstia pregressa. Eu acho que elas interligam muito e para mim a mais importante é a da moléstia atual. Todas são importantes, né? Porém, a da moléstia atual você vai entender um pouquinho melhor o porquê o paciente está ali. Como que. É, como. Só um minutinho. Como que ele veio para ali, como que a dor começou, no caso se for dor, como que começou todo o desconforto que ele estava sentindo, e aí você vai tentar entender todos os movimentos que causam dor, o que causa dor, quando que começou, quanto tempo já tá, você vai tentar entender a queixa principal dele, seja dor, seja no AVC, depende o porquê que ele foi te procurar. Depois é a pregressa. A pregressa é diferente da atual, porque você avalia como um todo o histórico mesmo daquele paciente. Então você vai perguntar se ele tem, e acaba associando um pouco com a parte de patologias. Você vai perguntar se ele tem asma, os antecedentes pessoais dele, os antecedentes familiares dele, o que ele já teve. E aí eu já emendo na parte de patologia e de medicação. Quando você pergunta para o paciente a parte patológica, normalmente ele esquece metade das coisas que ele tem. Então, eu pergunto medicação principalmente por conta disso. Eu vou descobrir se ele esqueceu de alguma coisa, se ele está tomando uma medicação para pressão alta e acabou nem falando que ele tinha pressão alta, que isso vai interferir diretamente nos exercícios que eu vou prescrever e passar, no que eu vou fazer com esse paciente. Logo depois, eu pergunto um pouquinho sobre o trabalho dele, o que ele faz no dia a dia, como que é a rotina desse paciente. Eu procuro saber principalmente porque normalmente as patologias têm um pouco a ver com movimentos repetitivos ou um esforço excessivo no trabalho. Então eu pergunto bastante, eu tento ver no trabalho dele o que tem a ver com a patologia. Esse é o motivo de eu perguntar sobre o trabalho. E aí a gente entra na parte que eu acho que, pelo menos hoje, eu atendo pra caramba, que é a dor.
A dor, eu pergunto sobre tudo, eu deixo ele falar quando dói, que movimento que melhora. Essas são informações muito importantes, porque o movimento que ele sente dor normalmente é um movimento que eu vou evitar de fazer exercício. Essa é uma informação bastante importante, que muita gente menospreza. Quais são as características dessa dor? Se é empontada, se é enferroada, se é irradiação. E aí eu vou traçar um pouco da característica que eu acredito que seja aquela dor. Se é de origem nervosa, neurológica, se é músculo-esquelética, se é óssea. Aí eu vou conseguir delimitar direitinho. E eu uso a escala visual analógica, a EVA, para delimitar. É uma escala que de 0 a 10 o paciente vai me falar qual é o número de dor que ele está sentindo. Essa escala é bastante importante. Eu uso muito, porque toda vez que o paciente vai até mim nos atendimentos, eu pergunto isso para eu avaliar como que tá a melhora, como que tá, assim, como que ele está respondendo à terapia, né? Se eu tenho que mudar alguma conduta, se eu permaneço na mesma conduta, é basicamente a Eva que vai me guiando no decorrer das sessões. Eu procuro também sempre, em toda sessão, além de perguntar se o paciente está com dor, pedir para ele avaliar de acordo com a Eva, eu pergunto como que ele passou a semana, assim, se ele conseguiu seguir as orientações que eu passei para melhora dessa dor, se ele conseguiu adquirir novos hábitos, novas posturas, que eu já avalio tudo no primeiro atendimento. E vou sempre pesando se tá melhor, o que eu preciso melhorar como fisioterapeuta para poder dar o meu melhor para ele e o que eu posso aumentar, assim, de termos de exercício, essas coisas. Depois da dor, depois eu descobri característica, duração, o local, tudo. Primeiro, lembrando que eu tô primeiro só nas perguntinhas, na parte subjetiva da avaliação. Não entrei ainda em palpação e para investigar um pouquinho melhor, eu só tô perguntando, dando uma pesquisada com o meu paciente. A partir, para mim, essas são assim, as que eu falei, foram 7, são as perguntas-chave de uma avaliação. As que para mim são essenciais. E aí eu entro um pouquinho no plano e no objetivo terapêutico. Muita gente confunde o que é plano e o que é objetivo terapêutico. O objetivo é o que você quer alcançar com aquele paciente. E o plano é como você vai alcançar aquilo. Por exemplo, você quer você quer promover a melhora da flexibilidade no paciente. O seu plano terapêutico é fazer alongamento de tais e tais grupos musculares, por exemplo. Um exemplo, tá? No caso da dor, o seu objetivo é melhora da dor. O seu plano terapêutico eu vou fazer um TENS, eu vou fazer um dry needling, eu vou fazer o que você vai fazer para alcançar aquele objetivo. É muito importante nessa parte da avaliação deixar claro para o seu paciente quais são os seus objetivos. O paciente chega muitas vezes ou desenganado, ou ele acredita que aquela patologia não vai se resolver mais, ou ele não entende da patologia, ninguém explicou para ele, ou ele acredita piamente que ele está ali para nada, que não vai adiantar nada. É importante a gente dar uma boa orientada nele. Eu começo a orientação pela patologia. Eu explico o que ele tem e o que a fisioterapia pode ajudar nisso. E a partir daí, a gente estabelece uma relação muito melhor de conexão e de apoio no tratamento, porque eu costumo falar para os meus pacientes, não adianta nada eu vir fazer aqui 1-2 horas de fisioterapia por semana e durante o resto do tempo você não dá continuidade, você não seguir orientações, você não mudar alguns hábitos. Isso tudo eu faço no primeiro dia de consulta. É muito importante que ele tenha aderência no tratamento. E isso faz toda a diferença, assim, no resultado final. Porque ele vai entender o porquê que ele tá ali. Nesse plano,
terapêutico, é importante também deixar tudo muito claro para o paciente. Ele entender direitinho o seu objetivo, o que você quer melhorar com ele. Bastante clareza, tanto para você quanto para ele. Se você atende mais de um paciente por vez, que é muito da realidade de grande parte dos fisioterapeutas, às vezes pode ficar um pouco confusa a evolução do seu paciente. O que eu posso te orientar? Pegar uma folha sulfite, bem simples mesmo, para você ter mais noção. Oi, Andréia! E estabelecer seu objetivo. Claramente, estabelece seu objetivo e estabelece a sua conduta. Faz como se fosse um para alcançar o outro, para ficar uma coisa bem nítida e bem clara. Porque aí como você trabalha, por exemplo, com 4 pacientes ao mesmo tempo, que já aconteceu comigo, fica um pouco mais difícil de acompanhar a evolução. Não dá muito tempo, a sessão não é de muito longa. Por mais que você fique 50 minutos, se são 4 pacientes, você fica doidinho. E aí, quando você tem aquele objetivo claro e aquela meta clara, fica muito mais fácil de você evoluir o paciente. E aí, o que eu recomendo também que deu muito certo quando eu tive esse tipo de situação de atendimento? Eu enumero, por exemplo, meu primeiro objetivo vamos supor que eu estou atendendo um amputado. E meu primeiro objetivo, ele não consegue nem rolar da cama, de passar, por exemplo, de deitado para sentado. O primeiro objetivo que eu vou traçar com esse paciente é conseguir fazer essa atividade. E aí eu vou passar exercícios de acordo com a atividade que eu quero, como no plano terapêutico. Então eu vou por partes quando tem muita gente, porque às vezes você acaba prejudicando a evolução daquele paciente. No caso de dor, isso é um pouquinho mais complicado. Quando tem muita gente para você atender, às vezes acaba passando um pouco despercebido. Por isso a importância, o paciente chega, você já vai perguntar se ele já está com dor, como que ele passou a semana, e a partir daí você já começa a trabalhar na sua cabeça o que você pode fazer. É muito legal quando você tem parcerias. No meu trabalho eu tenho essa parceira, né, Rose? E aí, por exemplo, se eu chego no objetivo do paciente, que é a analgesia, porque eu tenho muito atendimento, muita gente para atender, eu já encaminho para fazer o exercício com um outro profissional. Se você não tem essa possibilidade, tranquilo, não tem problema. Aí você começa a fazer os exercícios devagar, pontualmente. Você primeiro traça, por exemplo, seu objetivo principal é a analgesia, você vai melhorar essa analgesia e aí depois você vai acrescentando exercícios aos poucos também. É importante que o paciente entenda que ele, por exemplo, no caso de atendimento em grupo, ele não está sozinho. E é importante que ele entenda isso, para ele não vir te cobrar coisas que você, humanamente, é impossível de fazer. E aí é bastante importante assim deixar claro para ele o tanto que ele vai evoluir, o tanto que pode ser que demore um pouco. Eu sempre falo também que cada corpo reage de um jeito. Então pode ser que eu prepare um plano para você, mas de repente eu ver que não é bem isso, que não está evoluindo como eu queria. E aí eu vou reprogramar esse plano, mas é muito importante que o paciente tenha ciência disso. Não adianta você vê que o paciente não está melhorando, você não fala nada, ele vê, tipo, eu quero sair daqui, já deu para mim essa fisioterapia, e fica naquela bola de neve que o paciente fica empurrando com a barriga e você empurrando com a barriga. Não faça isso. É um desperdício, gente, não dá. Então deixa claro para ele ir te dando feedback. Se ele acha que não está melhorando com determinada técnica, pergunte, tenha humildade de falar que cada corpo reage de um jeito, cada paciente reage de um jeito. Pode ser que uma terapia, por exemplo, do TENS resolva super comigo, mas com você a mesma dor, a mesma lesão, com hérnia também, não vai resolver. É bom deixar claro, até para ele entender que não é você como profissional que é ruim, por exemplo.
É porque é fisiológico, cada corpo reage a uma terapia diferente. Existem terapias que são mais eficazes do que outra, e aí tem que ir adaptando de acordo com o seu paciente. Quando você explica a patologia que o seu paciente apresenta, você gera uma autoridade para ele, ele tem segurança em ser atendido por você. E isso gera uma conexão poderosíssima e muita gente menospreza. Eu acho que é o pulo do gato, assim, você gerar uma conexão a ponto do paciente ser parceiro no tratamento e não lutar contra. Tem muito paciente que acaba lutando contra você. Você orienta, às vezes involuntário, não necessariamente que ele vai lutar contra, mas você orienta, por exemplo, uma certa postura, ele não entende por que você está orientando aquela postura, ele acaba não fazendo e acaba não melhorando. E a gente sabe, existem estudos que você precisa adequar a postura além dos exercícios terapêuticos para haver uma melhora. E o paciente, às vezes, você não consegue deixar claro isso para ele e ele não faz. É muito importante que ele entenda o porquê daquela postura. Essa postura vai te causar uma melhora da dor, porque vai reposicionar o seu quadril e aí vai melhorar a sua dor lombar. Isso vai estabilizar os músculos abdominais, que fazem toda a diferença na estabilização da sua lombar. E você fazendo tal e tal exercício vai te ajudar na dor a longo prazo. Isso faz toda a diferença. Vai por mim, tenta fazer isso que você vai ver uma mudança muito grande na sua terapia. E lembrando, muito importante também, tudo é importante, né, gente? Eu só falo que as coisas são importantes porque é tudo importante. Cada paciente ele reage de um jeito e cada patologia tem um questionário diferente. Então, por exemplo, hoje eu trabalho mais com dor, então eu uso bastante a EVA. Obrigada. E, por exemplo, quando eu trabalhava com pacientes neurológicos, eu usava bastante a MIF, que é a medida de independência funcional. No Pilates, por exemplo, eu já parto mais para avaliação postural. E dor também, né? Muita gente que procura Pilates procura por conta de melhora da dor. Então você tem que avaliar tudo isso, os questionários mais adequados para você tentar metrificar a melhora do seu paciente. O que eu faço também, já entrando um pouquinho na parte objetiva, que é você observar o seu paciente, na verdade, a observação, deixa eu explicar um pouquinho, né, para quem entrou depois, tem um método que chama SOAP. A parte subjetiva, que é essa das perguntinhas que a gente faz para o paciente, para entender melhor da patologia. Aí depois o O é de objetiva, que é quando você pergunta para o paciente, você observa o paciente. Então, desde que ele entra na sua sala, você está observando como que é a marcha dele, como que ele se comporta, se ele tem alguma deformidade, se ele tem alguma característica que você identifique que é importante de ser analisada. Isso tudo você vai observando no decorrer da sua avaliação. Não tem muito eu caso as duas, eu não faço um seguido da outra. A partir do momento que eu falo oi, eu já estou te analisando, como você anda, como você fala, se tem alguma assimetria que é mais gritante. Lógico, né, gente, que eu não vou... Nossa, aquela pessoa tem uma hiperlordose, uma escoliose. Não dá, né? Minha visão não é tão raio-x assim. Mas eu vou dando uma analisada por alto, o que eu acho interessante de ser feito. A parte de avaliação é aquela parte de exame físico mesmo, onde você vai ter o contato com o seu paciente. Então, você vai palpar a região, por exemplo, dor. Você está com dor em ombro. Você vai palpar o ombro, você vai sentir onde tem rigidez, onde tem mais pontos de dor. A partir daí, você vai palpar a bursa do paciente, né? Que muitos pacientes vêm com bursite. Você vai palpar toda a região do complexo do ombro, incluindo a escápula. E a região de trapézio também. E aí você vai identificar um pouquinho onde estão as dores, onde estão as limitações. Junto com isso, você vai, depois de palpar, verificar se é um músculo que está mais
muita gente com dor acaba perdendo um pouco da musculatura, né? Então dá uma hipotrofia muscular, ou se tá hipertrófico, você vai analisando tudo isso. E depois entra na parte de amplitude de movimento e força. A grande maioria dos pacientes com dor tem limitação de amplitude de movimento e força. E aí vai ser uma, inclusive, dos seus planos terapêuticos, né? Melhorar o objetivo terapêutico, melhorar essa amplitude e essa força. Só que é muito importante que você veja que está limitado por conta da dor. Então, primeiro você vai ter que melhorar essa dor do seu paciente. Depois você vai entrar com amplitude de movimento e força muscular. Eu gosto muito de metrificar também isso. Então, eu vejo em quais movimentos o paciente está tendo aquela limitação. Peço para ele fazer ativamente o movimento e vejo até onde ele consegue ir. Alguns casos eu pego e faço passivamente para ver se tem alguma limitação mecânica. Depende muito da dor, tá, gente? Eu não vou ficar causando dor no paciente sabendo que aquela é o primeiro contato do paciente comigo. Então, meu objetivo não é que ele saia com mais dor. Meu objetivo é só entender. Se eu precisar, por exemplo, fazer um movimento que eu sei que vai causar dor, então eu faço na segunda sessão, porque aí eu tenho, no modelo de trabalho que eu atuo hoje, eu faço avaliação e depois eu trato. Então, se eu precisar, por exemplo, fazer alguma analgesia, eu já faço no segundo atendimento. Então, se eu precisar, digamos, causar uma dor por algum movimento que eu vá fazer, eu deixo para fazer isso na segunda sessão, não tem problema nenhum. Depois você completa a sua avaliação. E aí eu faço a goniometria dos movimentos que eu vejo que estão limitados. E anoto também os movimentos que eu sei que não estão limitados. Eu acho importante fazer essas duas coisas. E aí, de mês em mês, eu vou metrificando isso. A EVA, como eu falei, eu metrifico basicamente em todo atendimento. Eu acho isso muito importante para eu ver se meu paciente está melhorando, se eu preciso mudar técnicas. E a goniometria eu normalmente faço mensal. Depende muito do paciente. Se o paciente veio, por exemplo, ele fraturou uma patela, eu faço e tô vendo que a evolução dele está sendo muito positiva, eu faço de 15 em 15 dias. Vai muito do seu feeling, do que você achar que é importante. Esta é a parte objetiva, de avaliação. De objetivo é e aí, nisso, você está no objetivo o tempo todo. Então, você está observando como que é a postura do paciente em pé, sentado. Eu já aproveito e faço avaliação postural, principalmente quando vem com dor lombar, que provavelmente a má postura está prejudicando essa dor lombar, aumentando essa dor. E aí, eu vou metrificando isso e vendo se o meu paciente está progredindo, como que tá. E a partir o final do SOAP é o plano, que é você traçar todo esse plano de tratamento, deixar claro para o paciente. Eu deixo muito claro, gente, eu já tive muito problema com isso. Às vezes a gente fica com um pouco de dedo de falar o que a gente pensa. Não é falar assim, ó, você nunca mais vai abaixar de novo. Não é isso. Abaixar, eu digo assim, se você tem dor lombar, tipo, a pessoa quer agachar e você fala assim, você nunca mais vai agachar de novo. Não. Eu deixo claro a patologia, o que pode acontecer. Mas eu sempre gosto de lembrar que a gente não sabe de tudo na vida, né? Então, você pode falar para o paciente que ele nunca mais vai fazer alguma coisa, mas de repente ele tem uma progressão tão boa assim na fisioterapia, que ele consegue fazer coisas que são basicamente inexplicáveis. Já tive muito paciente assim. Então, eu procuro me posicionar no sentido de eu explico para ele o que ele tem de uma forma branda, não sendo, nem colocando ele na posição de vítima e nem falando de uma forma como se aquilo nunca mais tivesse cura. É lógico que se o paciente vem com uma artrose, eu explico que a artrose, a fisioterapia não vai voltar aquele osso do jeito que ele era, mas vai melhorar a dor como um todo. E isso ele vai viver
Pode ser que ele viva sem dor, mesmo com artrose, para sempre. É muito relativo isso. Mas pode ser que essa dor volte, principalmente com mudança de tempo, que a gente sabe que a artrose muda o tempo, a pessoa já sente. Então eu deixo claro essas nuances da patologia dele. E eu explico, então, o que eu vou fazer com ele para melhorar aquelas dores. Então eu vou pontuando o que eu quero de início, vou falando que eu quero o feedback dele em cada atendimento, e assim a gente vai sendo cooperativos, não sei se existe esse termo nessa situação, mas ele vai me ajudando no tratamento, na evolução do tratamento, e isso assim tem dado resultados fantásticos. Depois que eu comecei a melhorar a minha comunicação com o paciente, deixar mais claro o que eu penso, ouvir mais é muito importante. Tem muita gente que não ouve o seu paciente, não pede feedback. É muito importante, você não sabe tudo, não tem como. E aí ele vai te passando também o que ele sente de melhora, porque senão ele não vai aderir ao tratamento. Ele não aderindo ao tratamento, provavelmente não vai ter a melhora esperada. E basicamente é isso, assim, que como eu estruturo uma avaliação, tem suas características para diferentes tipos de patologia, mas essa é uma estrutura básica que você pode ir acrescentando o que você achar necessário na avaliação, de acordo com o perfil do seu paciente, com o público que você vai atender. Eu costumo, e assim, parece muita coisa, mas você pode, com o tempo, com o treino mesmo, com o olhar clínico, isso vai se tornando muito mais rápido. E não tem problema nenhum se você esquecer de perguntar alguma coisa, você vê isso na próxima sessão. É normal e não tem problema nenhum. E às vezes, assim, na maioria dos casos, você não precisa falar que você está vendo isso porque você esqueceu, por exemplo. Você simplesmente avalia o que você achar necessário. E aí você vai incrementando a sua avaliação e assim, não se cobre tanto. A tendência é quanto mais você faz a avaliação, mais fácil vai ficando para você evoluir seu paciente, a fazer mais avaliações, a fazer mais rápido. Hoje, assim, uma avaliação eu consigo fazer em 20 minutos, 30 minutos, mas no começo era 1 hora, demorava muito mais. Hoje eu aprendo a fazer e falar palavras-chave, coisas-chave que eu preciso saber que é essencial. Não queira tirar tudo que o seu paciente tem no primeiro atendimento. Você vai descobrindo certas coisas aos poucos. Já teve caso, por exemplo, você tem alguma doença? Não. De repente a pessoa fraturou clavícula, fraturou ombro. Gente, mas eu tinha perguntado se tinha alguma cirurgia, se fraturou, a pessoa não fala. E não se cobre, não é você que falou errado, por exemplo. Às vezes a pessoa não entende que aquilo é importante para sua avaliação. E aí é importante também que você observe. A observação, para mim, é o tempo todo, em todo momento, você vai estar observando aquele paciente. Existe o feedback não verbal que a gente fala, né? O paciente vai falar, digamos assim, o que ele sente e as dificuldades dele de acordo com... quer dizer, ele não vai falar, né? Você vai observar o que ele está sentindo. E aí, tá sentindo também a adesão do seu tratamento, né? E aí você vai ter que ir modulando isso. Tem pacientes que são mais difíceis de você entender essa parte, tem pacientes que são mais simples, mas é importante que ele veja que você está empenhado em fazer aquilo o melhor possível e que ele entenda, você transpareça e ele entenda que você quer fazer o melhor para ele, que você quer melhorar a situação dele. É muito importante a simpatia. Isso faz muita diferença, você ser empático com o seu paciente, mostrar para ele que você se importa, que você quer que ele melhore. Você não quer ficar ali faturando, por exemplo, se você tem uma clínica particular, você quer faturar as custas dele. Pelo menos eu penso assim, né? Eu quero que meu paciente melhore. O paciente melhorando, ele vai falar bem de você para as pessoas, ele vai
E aí, assim, a rotatividade de pacientes vai aumentando, porque você fez um bom trabalho. Não caia na tentação de ir empurrando com a barriga, deixar o paciente lá, sem melhora, não importa, porque isso faz mal para você a longo prazo. As pessoas não vão te indicarem, você vai acabar não sendo reconhecido, não vai te dar mais segurança, não vai gerar autoridade, tudo aquilo que a gente já conversou antes. Então é importante assim que você tenha essa consciência e é basicamente isso, gente. Tudo que eu falei de estruturação aqui é o que eu faço hoje, com algumas mudanças de acordo com o que eu vejo que é necessário para o paciente. E é isso, eu agradeço muito a participação de vocês. Nossa, estou muito feliz que isso finalmente saiu, quase um parto. E qualquer coisa, vamos conversar por direct. E é basicamente isso. Muito obrigada. Beijo a todos.